Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre os sólidos geométricos, medidas de capacidade e volume. Esse é o tema da semana 5 do PET 3 do 8º ano. Bom, os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, eles possuem largura, comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros. Este último também chamado, denominado de corpos redondos. Então, nós vemos a seguir imagens de alguns sólidos geométricos. Então, se é um sólido geométrico, quer dizer que tem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Bom, agora nós vamos falar do primeiro caso, que são os poliedros. Eles são sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces dos poliedros. Então, olha só, se nós tivermos polígonos planos, tá? Agrupar eles ali, posicionar. Então, tá? Dentro que juntos eles formam uma limitação, tá? Essa figura, tá? Esse sólido que vai surgir aí é conhecido como poliedro. A interseção de duas faces é chamada de aresta, e o ponto comum de 3 ou mais arestas é chamado de vértice. Então, olha só, nós temos a face, né, que é um polígono plano, tá? No caso aqui do cubo, tá? Então, nós temos aqui um quadrado, a face é um quadrado. A aresta é a união aqui, ó, entre duas faces. E o vértice é a união das arestas, aqui, ó. Toda vez. No caso do cubo, aqui, união de 3 arestas. Chamamos de corpos redondos, tá? Que é o caso dos não poliedros. Então, corpos redondos, os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas. Então, lá no poliedro, né, a superfície é o quê? É polígono plano. Agora aqui são superfícies curvas, tá? Por isso, corpos redondos. E aí nós temos exemplos de esferas, cilindros e cones. Tá? Então, nós temos aqui imagem desses dois casos de sólidos geométricos, alguns objetos mesmo, com formato. E nós vamos falar agora sobre medidas de volume e medidas de capacidade. Bom, ao falar em volume, estamos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Então, o espaço que um determinado corpo ocupa, tá? É o volume. Agora, quando falamos de capacidade, estamos nos volume de líquido, tá? Aqui porque a gente trabalha mais com líquido, mas pode ser de gás também, ou até mesmo de sólido. Então, há o volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Então, para a gente diferenciar, assim, para a gente saber, né, conhecer mesmo a diferença, a gente pode pensar da seguinte forma. Então, o volume é o espaço, tá, que ocupa, que o corpo ocupa. Agora, capacidade é o espaço que ele acomoda, que aquele corpo acomoda, né? Pode ser um recipiente, por exemplo. Tá? Então, nós vamos ver agora um pouquinho melhor, aprofundar um pouco sobre as medidas de capacidade, tá? Então, essa imagem aí já está querendo dizer algo. Tá? De que maneira? Nós estamos vendo aí alguns recipientes, né? 1 litro, uma jarra e um quase copo aí, né? Com leite, né? E aí, o que que significa? As medidas de capacidade, elas são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida num reservatório ou num recipiente, tá? Então, seria a quantidade aqui de líquido que cabe aqui, de leite que cabe dentro desses recipientes. E aí, então, né, vão ser essas medições.
E aí, a gente pode ainda dizer que essas medidas, elas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente, tá? E geralmente essas medidas de capacidade aí, elas vão fazer parte do nosso cotidiano, né? Como nós estamos vendo aqui, o leite, tá? Também litros d'água, quando a gente pode pensar para encher um tanque ou a nossa caixa d'água. Beleza? Então, nós vamos conhecer agora, tá? Alguma a respeito da unidade de medida da capacidade, que a gente utiliza o litro, tá? Toda vez que a gente falar de capacidade, assim, de líquido, né? Líquido, a nossa medida padrão de referência é o litro, tá? Que é definido pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o litro é a medida padrão, tá? E aí, só que a partir dela, o que? A gente tem os múltiplos e os submúltiplos, né? Então, primeiro, vendo aqui os submúltiplos, são utilizados quando há quantidades menores que o litro, né? E aí eles são o decilitro, centilitro e o mililitro. Por exemplo, uma latinha de refrigerante. Que tanto de refrigerante que tem ali? 350 ml, por exemplo, né? Então, 350 mililitros. Se eu fosse usar a notação em litros, não seria o ideal, né? Porque falta muito ainda para ter um litro. Agora, os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que o litro, que aí é o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, tá? Então, ali, por exemplo, numa caixa d'água, 2.000 litros, sim, uma piscina, aquelas de plástico, eu vou encher, por exemplo, 5.000 litros, tá? 1.000 litros. Em vez de falar esse 1.000, eu também poderia falar 5 quilolitros, né? Lembrando o quilo ali, associando com 1.000. Tá? Então, agora a conversão de litro para seus múltiplos e submúltiplos pode ser feita de acordo com algumas relações. Então, olha só, 1 quilolitro é 1.000 litros, 1 hectolitro, 100 litros, e 1 decalitro, 10 litros, tá? Agora, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Nós vemos aqui os múltiplos e vamos analisar agora os submúltiplos. Então, 1 litro equivale a 1.000 mililitros. 1 litro também equivale a 100 centilitros ou a 10 decilitros. Tudo bem? E aí nós temos esse esqueminha aqui para a gente converter essas medidas, né? Às vezes a gente encontra uma informação numa determinada unidade ali e a gente precisa converter, tá? Para utilizar ela bem. Então, nós temos aí, tá? O litro vai vir aqui no meio, né? À direita aqui, nós temos os submúltiplos e à esquerda do litro, os múltiplos. Tudo bem? Então, toda vez que a gente for mudar de casa, né, aqui, da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. Agora, se for da direita para a esquerda, a gente vai dividir por 10 o valor que a gente tiver. E agora, a gente vai falar um pouquinho das medidas de volume, tá? Então, olha só, nós temos aí um cubo, né? E tá escrito aí, 1 metro cúbico. Do que será que se trata, né? Então, vamos recordar o que que era a medida de volume? É o quê? É o espaço ocupado por um corpo, né? Lembra? O espaço que ele ocupa, a capacidade, né? O que ele conserva, o que ele suporta ali dentro dele, que pode ser introduzido nele. Agora, o volume é o que ele ocupa, tá? Então, o espaço ocupado por um corpo, no espaço, ele vai ser quantificado pelas medidas de volume, tá? E aí, a gente pode adotar isso para saber, né, a quantidade de líquido que vai caber numa garrafa, né? Que lá no caso do leite também, a gente vai usar. A gente vai entender melhor como que essas duas coisas se relacionam, tá?
Só que aqui, quando a gente fala medidas de volume, a nossa unidade de medida padrão, tá, do Sistema Internacional de Unidades, já é um metro cúbico, tá? Então, capacidade é o litro, medida de volume, o metro cúbico. E ele também possui seus submúltiplos e os seus múltiplos, né? Os submúltiplos é o quê? É o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Já os múltiplos é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. E aí também a gente vai apresentar uma conversão, tá? A gente vai encontrar aqui, só que tem uma diferença, tá? De casa em casa, quando a gente mudar, não vai ser mais dividir, né? Ou multiplicar aqui por 10, mas por 1000. E por que isso? Olha só, lembra, volume é o quê? Aqui, ó, a nossa altura, a nossa largura e o nosso comprimento. A gente multiplica. Nesse caso aqui, a medida é 1 metro, cada lado aqui, cada medida. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico, né? Multiplicou 3 vezes, tá? Então, 3 vezes aí, nós temos 3 zeros, né? Temos o número 1000, então, aí. Como se fosse 10 ao cubo, né, ali. Então, para a gente entender melhor essas relações, volume é o corpo vazio. A capacidade é a quantidade de líquido que vai encher este vazio. Isto é, a quantidade de líquido que vai encher este volume. Tá? O volume é o produto de 3 medidas: comprimento, largura e altura, tá? Por isso que fica metro cúbico. E capacidade é o volume transformado em litros. Então, eu descubro o volume, tá, de um corpo ali em metros cúbicos, por exemplo, ou nos seus múltiplos e submúltiplos, e depois, para eu saber a capacidade dele, eu vou fazer essa transformação, tá, do volume, né, do metro cúbico, por exemplo, para o litro, ou do decímetro cúbico para o litro. E aí nós temos algumas informações importantes. Olha só, 1 metro cúbico, ele corresponde à capacidade de 1000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico aqui equivale a 1000 litros. Agora, 1 decímetro cúbico é o que corresponde a 1 litro. Então, eu tenho 10 litros, quer dizer o quê? Eu tenho 10 decímetros cúbicos, tá? Então, o que equivale a 1 litro é 1 decímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico, ele corresponde à capacidade de 1 mililitro. Tem essa tabela aí de comparação para entender um pouco melhor entre volume e capacidade, tá? Vocês podem estar pausando o vídeo e analisando ela sozinhos mesmo, para ir pensando mesmo e associando as características ali, para ficar um pouquinho mais claro. Pronto, olha só, eu quero apresentar, né, o aquário, por exemplo. Então, o espaço que ele vai ocupar aqui nessa sala, por exemplo, é o volume, tá? E aí, mas que tanto de água, por exemplo, que cabe dentro desse aquário? Aí já é a capacidade. Conseguem compreender? Então, o espaço que esse aquário vai ocupar aqui na sala vai ser o volume dele. Agora, o tanto de coisa que eu vou colocar dentro dele, tá? Se for só água, por exemplo, vai ser a capacidade, né? Ali total. Coloquei algumas pedras, algas aqui, tá? Então, são sólidos? São, mas ocupa, né? Ocupa ali parte da capacidade, então vai descontando ali, tá? Vai associando. Agora, se eu for colocar só água, então a capacidade total, né? Depois que eu descobri o volume, eu converto, por exemplo, do metro cúbico ou do decímetro cúbico para litros, e ele vai caber o total de água, tá? Se eu quiser, por exemplo, só água, né? Então, a gente pode ir descontando para acrescentar as outras coisas. Mas a capacidade total de coisas que cabem ali dentro desse aquário é a capacidade.
Tá? Agora eu quero apresentar um exercício, a gente vai ver um exercício aqui bem rapidinho, só para a gente começar a, a fixar essas coisas, essas relações todas na prática. Então, um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura, tá? E aí quer saber qual é, em litros, a capacidade desse tanque? Vocês podem também pausar, tentar resolver e retornar, que eu vou ver aqui com vocês. Tá, primeira coisa, né? Qual que é a forma do tanque? Um paralelepípedo retângulo. Então, é exatamente isso daqui, ó. Esta imagem. Tudo bem? E aqui nós temos o comprimento, a largura e a altura, ou profundidade. E o volume é dado como? Pela multiplicação dessas três medidas. Então, nós temos que o volume é dado por A vezes B vezes C, porque é o que eu tenho até agora, e é assim que eu vou começar a resolver esse problema, tá? E o volume, então, vai ser o quê? 1,80, né? 1,8 vezes 0,9 vezes 0,5. Então, eu encontro que o volume, tá, desse tanque é 0,81 metros cúbicos, o volume dele. Mas quer saber o quê? Vamos ver aqui. Em litros, a capacidade, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai converter, tá? Aquela medida que a gente encontrou em metros cúbicos para litros. E aí, a gente pode fazer o seguinte esquema. A gente viu lá atrás que 1 metro cúbico, tá, equivale a 1.000 litros. E a gente encontrou 0,81 metros cúbicos. E então, qual que é a capacidade aqui em litros que corresponde a esse valor? Então, a gente pode multiplicar cruzado, por isso tem esse x aqui, tá? Para a gente determinar aí esse valor. Então, aqui, ó, 1 vezes x, então 1x é igual a 1.000 vezes 0,81, tá? Então, resolvendo, x é igual a 810 litros, tá? Então, em litros, a capacidade desse tanque é 810, tá? A capacidade dele é 810 litros. E por hoje é só. Então, até breve. Bons estudos para vocês.